noite a todos que nos assistem. Com muita alegria, nos encontramos em mais uma sessão de estudo do nosso núcleo de estudo do Evangelho, desta casa que nos acolhe, Prosebem. Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, hoje nós vamos nos determos em uma curta passagem, curta pelo número de versículos, mas de uma profundidade muito grande, e ela vem se desdobrando desde o nascimento do Cristo e agora diante de um momento da sua apresentação, né, para a humanidade, no que tange a trazer este ser para um centro de religiosidade, no caso materializado pela casa de oração, um templo de oração, e ali, ainda que com as suas limitações da idade por ser uma criança, mas já envolvido por um simbolismo muito elevado. E esta passagem, ela está centrada em um personagem que já foi estudado anteriormente em nível de sua biografia, o Simeão, um ancião, mas que esta passagem, para nós espíritas, e eu vou me deter na noite de hoje com mais profundidade, dizendo o quanto que, como espíritas que somos, né, somos agraciados com informações preciosas que nos ajudam a compreender, né, passagens do Evangelho, mas, acima de tudo, dentro deste momento contemporâneo que nos encontramos e mergulhados na doutrina espírita, como se dá esta relação profunda entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, físico. O Simeão, para nós, né, um médium. Para eles, de outrora, um profeta. E o que se entende por ser este profeta? As doutrinas que não aceitam a reencarnação como algo verdadeiro. As doutrinas que não procuram se aprofundar no conhecimento da existência do mundo espiritual, que Jesus tanto sinalizou, o reino de meu Pai, a casa de meu Pai. Enfim, diante dos seus dogmas, se prendem muito a questões históricas, né? Se mantendo em um conservadorismo e alheio ao que a ciência já vem nos apresentando, e não só a ciência que vem comprovando gradativamente, mas, enfim, os fenômenos propriamente ditos. Não li ainda os versículos, deixarei para falar mais à frente, porque eu quero me deter na noite de hoje para esse público que está nos ouvindo, chamar a atenção que para nós, espíritas, profetizar, ou seja, trazer ao conhecimento de todos uma mensagem, seja uma mensagem expressada através de uma escrita, verbalizada, através de uma visão ou de uma audição, enfim, algo que nos ajuda e que muitas das vezes não sabemos dizer a origem, mas que nos chama a atenção os fatos que esta mensagem está envolvida e nos é apresentada. Portanto, as profecias, né, dentro de um contexto histórico. E aí, durante a história da humanidade, as civilizações sempre se deteram a observar o que pessoas que se dizem com privilégios diante de sua fé, né, sacerdotes, sacerdotisas, sempre os governantes buscavam neles inspirações, orientações para as suas tomadas de decisões.
E esses se julgavam privilegiados porque tinham diante, né, de suas convicções, né, informações que julgavam privilegiadas, visões, sonhos, enfim. E todos buscavam. O povo hebreu se prendeu muito, e o judaísmo que veio, né, a reboque de toda essa mistificação, né, na Torá, esta obra que engloba, né, toda essa história, esse relato, e este povo, escolhido pelo divino, para que pudéssemos ser apresentados a um único Deus, vários nos antecederam e antecederam ao Cristo, e a cada um deles se denominou um profeta. Isaías, Joel e tantos outros, que até hoje, dentro do estudo moderno, né, religiões, doutrinas, tendem a esse conservadorismo que, para nós espíritas, já estamos adiante. Por quê? Porque as vozes do alto, os espíritos, vieram nos esclarecer. E à luz desse entendimento e desta aceitação de que os espíritos vieram nos esclarecer, e aí me reporto à codificação, a doutrina espírita, através da obra, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 21, o Cristo nos alerta da atenção e da percepção que devemos ter com relação aos verdadeiros profetas e falsos profetas, oportunistas que iriam aparecer se apropriando de ideias com o propósito de enganar as massas para obter vantagens. E as grandes vantagens que, como sabemos, é o poder, né, que tanto seduz, e a riqueza, a questão do materialismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A doutrina se posiciona em identificar, em nos ajudar, aí identificando esses profetas que vão trazer mensagens, e no mundo, quer dizer, dentro do cenário espírita, nós damos muita relevância porque acreditamos nas obras e nos ditos que nos são passados pela espiritualidade, amigos, benfeitores, amigos. Ele nos chama a atenção e ele conceitua para nós o que seria, então, a missão desses profetas. Os profetas do passado, Simeão profetizou, e nós vamos ver daqui a pouco, mas os profetas da modernidade, através de inúmeros, né, não só no Brasil, pátria do Evangelho, somos agraciados com isso, pelos inúmeros, né, relatos que temos da doutrina, mas também sabedores que mundo afora o Espiritismo se faz presente, aceitando ou não as questões doutrinárias, mas vivenciando, porque em todos permeiam a misericórdia e o amor de Deus, nos tendo dentro, no contexto de cada um deles, o médium que é aquele que nos ajuda através da sua mediunidade, desse fenômeno, a ser interlocutores, ser medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo físico. E diz o seguinte a obra: a missão dos profetas, no sentido evangélico a palavra profeta, tem uma significação mais ampla. Diz, de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Mais abaixo, ele nos alerta que, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens, esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade dos profetas. Isso é de uma forma genérica. Mas aí também esta obra, e neste mesmo capítulo, ele vem então nos alertar dos falsos profetas, daqueles que vão se apropriar de algumas informações e aqueles até que vão nos iludir.
ele nos alerta que, aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por ser tido como sobrenatural. Os que não aceitam a reencarnação, os que não querem buscar mesmo e desenvolver a ciência para a comprovação da existência do mundo extrafísico, se prende a essa denominação. Tudo que eu não sei explicar a causa, a origem, é divino, porém sobrenatural. Tá, sobrenatural. Mas existe. Existe porque estamos vendo, existe porque estamos ouvindo, existe porque está sendo materializado. E por que não nos aprofundarmos? Porque os mistérios de Deus, nem todos eles podem ser evidenciados. E aí já sabemos que por trás, na maioria das vezes, desta resistência, tem o interesse da supremacia religiosa como força dominante das massas. O sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que amplia o da ciência em todos os tempos, em todos os tempos. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Também nos chama a atenção, e aí é mérito do Espiritismo, nos mostrar que os falsos profetas só não estão no mundo corpóreo. Nós temos também aqueles oportunistas e enganadores que estão no mundo extrafísico, que são desafetos, para não dizer inimigos, mas eu prefiro desafetos do cristianismo vivo e que procuram, e como conhecedores de todo o fenômeno, né, enganar através de médios despreparados. Muito bem, dito isso, esta mesma obra, certo? No capítulo de número 26, dai gratuitamente o que recebeste, que eu disse que nós iríamos dar ênfase à questão do entendimento da mediunidade, para que, à medida que formos estudando os evangelhos, como fizemos com João e agora estamos com Lucas, inúmeras vezes nós vamos nos deparar com fenômenos em que o Espiritismo classifica e envolve como fenômenos mediúnicos. E para esses que estão nos ouvindo, compreendam que uma forma de esclarecer não é só por questões de desmistificar, mas o grande propósito é esclarecer. Esclarecer como, muitas das vezes, e aí me apropriando do meu entendimento e daquilo, nós estamos em um evento católico e vemos um padre, ao expressar a sua homilia, a gente percebe todo um envolvimento, né? E que ali a gente também dá uma conotação por uma questão de sensibilidade e de conhecimento, que a gente percebe que há uma inspiração da forma como ele interpreta os textos evangélicos, com aquele desejo de passar para os que estão lhe ouvindo na assembleia ali presente. Então, isso deveria ser levado em questão. E muitas das vezes se prendem só a uma denominação. O Espírito Santo está presente e sabemos que esse Espírito Santo não é a unidade, o Espírito Santo, mas sim uma pleia de espíritos, e esta pleia é composta de espíritos que estão com uma missão e um propósito linkado a cada um de nós. E aí sim, cada um de nós nos tornaremos, não na essência de sermos um profeta, mas sermos mensageiros de algo que seja construtivo, que ajude a nossa transformação moral e a transformação moral de quem está fazendo parte do nosso convívio. Então, assim, diante desta sensibilidade no início da nossa apresentação, de
linkarmos a ideia do que é um profeta, certo? Nada mais do que um médio, um preparado, um dom divino que nos é permitido e muitas das vezes, como eu já vi em obras, nós temos essa falsa ideia de que médios, né, com percepções muito afloradas seriam pessoas, né, espíritos altamente evoluídos pela forma de falar, pela forma de se expressar. E este médio, se for revestido de uma humildade, ele saberá que é justamente o contrário. Ele é um muito devedor e que nesta encarnação está se aprimorando e se doando para que possa resgatar débitos do passado. Veja como isso nos faz mudar, porque a doutrina espírita nos convida a evitarmos a idolatria. Ela nos convida a uma racionalidade, a um entendimento mais simples. E nesse entendimento mais simples, nessa passagem de Simeão, nós vamos ver algo interessante quando ele se posiciona. Muito bem, meus irmãos. Dito isso, numa questão contextualizada da doutrina espírita sobre o que seria, o que ocorre, né, quando um profeta sinaliza algo que está lá à frente, em um futuro, mas associado a questões divinas, trazendo esta informação para um presente de todos nós em nível. Só que essa prática influenciou por demais, né, e até hoje influencia, né, no sentido de que nós gostamos um pouco de querermos, né, nos anteciparmos aos fatos, sabedor que isso não é interessante, porque nos leva, né, às doenças físicas, porque a ansiedade começa a ter campo nesse aspecto. E isso também não é interessante, porque se o véu do esquecimento faz parte dos propósitos de Deus, para que estarmos interessados em descobrirmos o que foi e o que será mais na frente, através de irmãos que têm mediunidade e tentam, não vou dizer nem questões comerciais, mas tentam, né, através de técnicas, né, técnicas que têm comprovação, mas se eu não utilizo a ferramenta, se eu ignoro a ferramenta, é porque nós precisamos verdadeiramente confiarmos em Deus e confiarmos na providência divina para cada um de nós e confiarmos naquilo que verdadeiramente somos capazes, já somos capazes de fazer, de agirmos. Mas, vindo para o Evangelho, né, em Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 33 a 35, a ação, né, daquela criança ao templo, esse senhor, o Simeão, né, dotado de uma experiência, de uma vivência religiosa, mas, acima de tudo, de uma sensibilidade, né, ao pegar aquela criança, foi estudado na passada, né, ele sentia uma energia, um magnetismo, e isso lhe dava a certeza de que o que os profetas anunciavam, a vinda do Messias, ele estava tendo a oportunidade divina, como ele agradeceu a Deus, né, por ter, ainda em vida física, poder realizar esse contato com aquele ser, para ele traria tanta esperança, né? Não só para ele, como ele diz, para a luz para as nações. Muito bem. E aí, durante esta apresentação e tocado, ele sentiu vontade de falar, típico dos médios de inspiração sobre influência espiritual. E abriu a boca dizendo, no versículo 33, José e Maria estavam admirados com o que diziam ele. Simeão abençoou-lhes e disse a Maria, sua mãe, alertando-a, chamando a atenção do que iria advir à frente. Eis que este menino foi posto, foi colocado, pois
para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, já mostrando no meu entendimento, e a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Ficando claro, no meu entendimento, o simbolismo que alertava a violência que o mestre iria sofrer no seu desencarne, aquela violência da crucificação, simbolizada aqui pelo transpasse daquela lança, mas que, na altura do coração, iria, de alguma forma, né, com aquela imagem, com aquilo tudo que foi feito e sinalizado, até hoje, sensibilizarmos de alguma forma. Sensibilizarmos em imaginar que não haveria necessidade, como já debatemos, daquilo ali. Muito pelo contrário, gostaríamos que o caminho fosse outro, o caminho da paz, da harmonia, sem a violência. Mas também concordamos que no processo evolutivo, nem todos ainda estão preparados para o entendimento. A obra O Evangelho Redivivo, como fonte de consulta de estudo, nos mostra que esta curta passagem, ele quis, como está dito aqui, em outras palavras, mostrar a missão de Jesus, que seria altamente desafiante. Se considerarmos, de um lado, os excessos de rituais e manifestações de cultos, ou seja, devemos entender que esta vivência de Jesus, essa passagem de Jesus, com todo o seu simbolismo revestido, se dá em um momento da história de um povo com a sua cultura, com a sua religiosidade. O que muitas das vezes ainda me espanta é, em pleno século XXI, nós estarmos, né, resistindo a não inserirmos nesses ensinamentos de Jesus uma cultura, um realismo diante de toda a dinâmica evolutiva que já temos intelectualmente, ainda que um pouco desprovido moralmente, estarmos associando a fatos, a histórias, a profecias milenares que nos antecederam. Essas profecias sinalizam uma verdade que já observamos, já aceitamos. O Messias passou por aqui, o Messias deixou algo. Então, que a gente avance, não fiquemos presos a essa questão histórica para justificar atitudes de um presente que não condiz mais com a realidade, né? Com o contexto de uma evolução sociocultural de todos nós. Então, diante disso, aquele momento, o Cristo estava inserido e cobrando, sempre teria o desafio, pelos desafios do próprio judaísmo e o seu conservadorismo, o desafio das civilizações, né, que oprimiam, que escravizavam, ele está falando aí dos romanos, dos gregos, enfim, do convívio, da proximidade com os egípcios, com sua cultura e sua religiosidade, ainda politeísta, mas sabedor de que aquele espírito, né, ali materializado por aquela criança, teria todas as condições para cumprir a sua missão. Foi assim que o Simeão alertou, né, e usando o profeta Isaías como exemplo, porque o Isaías já falava sobre esta pedra que iria surgir. Então, é sempre essa interligação dos fatos antigos com o presente, vislumbrando o futuro, que todos nós devemos sempre estar, não desprezando o passado, valorizando o presente e fortalecendo um futuro que virá naturalmente. Avançando na nossa apresentação, eu me faço valer agora, já chegando mais para o final, de uma mensagem da obra de Pontos e Contos pelo espírito de Irmão X, ou Humberto de Campos, assim temos conhecimento, no capítulo 25, intitulado Simeão e o Menino. Nós sabemos que Humberto de Campos, né, ele, na espiritualidade, exerceu um trabalho à semelhança do que nos apresentou na obra, né, de
me foge agora a memória, aquela que nós já estudamos. Me ajuda aí, pessoal. Boa Nova. Boa Nova, muito obrigado. A Boa Nova. Então, onde ele procura, né, como um verdadeiro repórter, entrevistar personagens que teve o contato com Jesus. E aí, como eu sempre gosto de dizer, nós somos verdadeiramente privilegiados. Por quê? Porque se nós ficarmos só com esta ferramenta bíblica, o Evangelho, sem podemos, se somos capazes de extrairmos, né, o sentido das mensagens. Mas quando a gente vê um relato, como eu vou mencionar aqui, nesta obra, isso faz toda a diferença, porque um pequeno gesto nos abre, nos descortina uma visão, e esta visão e esse entendimento, poxa, irá nos ajudar de sobremaneira da agora em diante. Mas Simeão, né, ele relata para o irmão X, Humberto de Campos, de que quando estava com aquela criança, veja isso, quando estava com aquela criança, ele interpelou mentalmente, porque ele sabia que a criança não iria dar, mas ele, munido de um sentimento, ele perguntou assim, perguntou o patriarca, por que preferistes a palha humilde da manjedoura? Já que vem representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestistes a púrpura imperial? Por que não veio na supremacia de um rei? Como muitos esperavam esse Messias para libertar. Como nós vimos até, né, o próprio Judas alimentar essa ideia de que, como nós estudamos lá em João, de que o Cristo, que Jesus poderia libertá-los através de um movimento revolucionário, de uma guerra civil contra os opressores, né? E aí ele ainda questiona, diz assim, como não nascestes ao lado do Augusto? Augusto simbolizando aí o Império Romano. Como não nascestes ao lado, desculpe, longe dos senhores romanos, por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Por que não chegastes como Moisés, vendo-se do prestígio do farol? E ele indagando se esse é o Messias, se ele tem mais poder, se ele é o representante de Deus, por que ele escolheu essa simplicidade, esse gesto? Nós já sabemos o porquê, mas vamos avançar aqui. Não ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontraras outro lugar além do estábulo singelo? Então, Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Muito bem. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Escreverás livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para reduzir quem sofre? Quantas perguntas, quantas indagações que naquele momento Simeão não tinha respostas, né, para ele, mas ele tinha fé. Ele acreditava no divino. Dize-me, divino, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino terno ergueu, então a pequenina destra, ou seja, sua mãozinha direita, tocou com essa mãozinha direita inúmeras vezes na altura do peito do Simeão, na altura do coração. Fez esses gestos e prosseguiu. Para os encarnados, talvez esse simbolismo não representasse nada, faltasse algo para complementar. Mas, somente após a morte do corpo, Simeão veio saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, o gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações citadas por Simeão. E sim, respeitava-os nas esferas da terra,
vinha da casa do Pai justamente para representá-lo nos corações. Por isso que ele bateu inúmeras vezes no peito do Simeão. Faz toda a diferença. Concluindo a nossa mensagem da noite de hoje, eu faço a seguinte colocação, irmãos. Hoje sabemos como foi a atuação do Divino Mestre. Estamos, inclusive, nos aprofundando quando buscamos o estudo do Evangelho. O que temos mais a perguntar ou o que teremos que fazer que ainda não realizamos diante do nosso conhecimento e das nossas convicções? Fica a indagação para que cada um possa refletir. E, como Simeão, possamos acreditar e confiarmos na providência divina, porque diuturnamente estamos em companhia espiritual, nos ajudando a fazermos as nossas escolhas mais felizes. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos muita paz em nossos corações.